Uma carga de tijolos é levantada por um guindaste a velocidade constante de 5 metros por segundo, quando um tijolo cai 6 metros acima do solo. Então essa aqui seria a situação. Existe uma carga de tijolos, ele é levantado até uma altura H que vale 6 metros, só que nessa altura existe um guindaste puxando com uma velocidade constante. Então veja, essa velocidade com que o guindaste puxa é constante. Então esse tijolo aqui está subindo com aceleração zero. Então daqui até aqui a aceleração é zero. Por quê? Porque a velocidade vale 5 metros por segundo. Só que nessa altura aqui ele cai. Ele cai com essa velocidade inicial positiva para cima. Tá certo? Essa velocidade é positiva por quê? Por causa do referencial que é positivo para cima. Então, antes de cair, antes dele começar a cair, ele ainda tem uma velocidade inicial para cima. Então, ele por inércia, ele ainda sobe um pouquinho antes de iniciar a sua queda. Tá certo? Eu quero, na letra A, esboce a posição do tijolo versus o tempo, do momento em que ele abandona a plataforma até atingir o solo. Letra B, qual é a altura máxima que o tijolo atinge acima do solo? E letra C, quanto tempo ele leva para chegar ao solo e qual a sua rapidez justa antes de atingir o solo? Então eu vou resolver esse exercício aqui. Tá? Então na letra A, ele quer a equação, a função do movimento. Assim que ele abandona a plataforma. Assim que ele abandona a plataforma. Então eu vou considerar esse referencial positivo para cima. A escolha desse referencial ele vai afetar os sinais das grandezas físicas, ok? Na equação da cinemática. Então a equação, já que é uma aceleração constante, quando ele cai, então na queda livre, A é constante, a aceleração é constante. Então qual é a equação que eu vou usar? Y inicial, V inicial vezes T, mais meio da aceleração vezes t ao quadrado. Quais são as condições iniciais? Y, a posição assim que ele começa a cair. Vale 6 metros. Então, isso aqui vale mais 6 metros. Por que é mais? Porque ele está na altura H, acima do referencial zero. Né? Então, aqui está o referencial zero e aqui está mais 6. Mais VI. Qual é a velocidade inicial? 5,0. Vou botar outro zero aqui. Vezes t. Menos meio vezes 9,81 vezes t ao quadrado. Por que a aceleração dele é 9,81? Porque ele começa a cair na queda, a aceleração dele, uma vez que ele não está mais em contato com o guindaste, a força que atua sobre ele é a força peso. Então a única aceleração que ele vai ter é a aceleração de queda livre. Então essa daqui é a equação 1 que ele quer na letra A. Essa é a solução da letra A. A equação, né? Aí eu posso fazer aqui... Então aqui está o gráfico dessa função. O gráfico dessa função ela tem a seguinte propriedade. Primeiro, concavidade é para baixo. A aceleração aqui é negativa. Quanto vale a aceleração? 9,81 metros por segundo ao quadrado, menos, por causa do referencial. Então, quando vocês pegam uma função do gráfico y por t, vocês veem essa concavidade aqui para baixo, é porque a aceleração é negativa, ela é contrária ao referencial que foi tomado como positivo para cima. O que é essa leitura aqui? A posição inicial, 6. A inclinação da reta me diz qual é a velocidade. Então, o que está acontecendo assim? Assim que ela foi solta, assim que a pedra se desprendeu, ela ainda tem uma velocidade inicial positiva para cima, que vale 5 metros por segundo. Então, se eu aumento o tempo aqui de zero, né, desse tempo t igual a zero aqui, até 0,5 aproximadamente, ela vai continuar subindo, porque ela tem uma velocidade inicial para cima, ela tem uma inércia para cima aí. E ela vai subir por causa de que termo? Isso daqui, ó, 5, que é metro por segundo vezes o tempo, isso aqui tem dimensão de espaço. Então ela vai sair de 6 para 7,2 metros. Então ela vai subir essa distância que 7,2. Quando ela atingir esse ponto 7,2, aí ela começa a cair novamente. Agora observe que desse ponto até esse, a aceleração é uma só. A aceleração vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. A aceleração não muda para todo esse movimento. Então, devido a essa aceleração no queda livre, e depois ela começa a cair. Começa a cair por quê? Porque esse termo aqui começa a dominar, tá certo? Esse termo do tempo começa a dominar. Então, ela cai. Então, por isso que a curva tem essa função aqui, né? A velocidade inicialmente é positiva aqui,
Aí nesse ponto a velocidade é zero aqui, e depois a velocidade é negativa, tá? Velocidade é negativa aqui. Como é que eu sei isso? Inclinação da reta. Uma reta tangente à curva aqui é a inclinação positiva, uma reta tangente aqui tem inclinação nula, e uma reta tangente aqui tem inclinação negativa, tá bom? E isso é suficiente para resolver a letra B. Deixa eu olhar o gráfico, tá aqui, ó. 7,3 metros é a altura máxima. Nesse ponto aqui a altura é máxima. Na altura máxima, a velocidade é igual a zero. Posso até escrever aqui. Nesse ponto aqui, V é instantaneamente igual a zero, é um ponto de retorno. Ele é lançado, 6, chega na altura máxima e depois começa a cair. E o que acontece quando ele começa a cair? A altura começa a diminuir. Quando é que ele bate no chão? Nesse ponto aqui. Que ponto é esse? Altura zero. Em que intervalo de tempo? 1,7 segundos. Tá vendo? 1,7 segundos. Então o gráfico me dá essas informações. Por isso que eu insisto com vocês com o gráfico, a leitura de... Para resolver a letra B, vou repetir aqui, ele pergunta qual é a altura máxima que o tijolo atinge acima do solo. A altura que o tijolo atinge vai ser a posição inicial mais o que ele subiu devido àquela inércia que ele possuía inicialmente, aquela velocidade inicial. O que eu vou usar aqui? Eu posso usar a equação de Torricelli. Eu vou usar o seguinte, que a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes A vezes ΔY. Então isso aqui é simplesmente para calcular esse ΔY, que eu não sei quanto vale. Tá? Então por isso que eu vou usar Torricelli. Ele me fornece isso aqui facilmente. Na altura máxima, V final é igual a zero. A velocidade inicial é 5,0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é a mesma, 9,81, vezes ΔY. Então aqui pelo ΔY, eu sei o quanto ele subiu, 1,3 metros. Então, qual vai ser a altura que ele atinge? Vai ser o y inicial mais ΔY. Então, H vai ser 6,0 mais 1,3. Então, H, 7,3 metros. Que é C? Ele pergunta o seguinte: quanto tempo leva para chegar ao solo? Eu quero saber da altura máxima até bater no chão, quanto tempo leva? Eu vou usar a equação que possui o tempo, que é essa daqui. Y mais 6,0 mais 5,0t menos meio de 9,81 t ao quadrado. Qual é a outra expressão que usa o tempo? Essa aqui, V0 mais AT. Agora, qual é o problema dessa equação aqui? Eu não sei quanto vale o V, né? Então, não vou usar, não uso. Vou preferir essa daqui, porque nessa daqui eu tenho todas as grandezas do problema. Então, quando ele atingir o chão, qual vai ser a posição final? Vai ser zero ao atingir o chão. Mais 6,0 mais 5,0t menos meio de 9,81 t ao quadrado. Vocês têm que ter em mente que essa função aqui, ela dá a posição para qualquer tempo t. Dá a posição para qualquer tempo. E a posição ao tocar o chão é zero, né, de acordo com o meu referencial. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação de segundo grau. Então, resolvendo a equação de segundo grau, eu vou ter duas raízes. Quais são as raízes que satisfazem essa equação de segundo grau? Eu uso Bhaskara, né? Eu vou ter um tempo que eu calculei aqui, que vai ser menos 0,71 segundos. E vou ter um tempo que é mais 1,7 segundos. E essa é a resposta. Ele leva 1,7 segundos para atingir o chão. Qual a sua rapidez justo antes de atingir o solo? Qual é a rapidez antes de atingir o solo? Então, letra D. Posso usar aqui Torricelli. Então, V ao quadrado, VI ao quadrado. Quando usar uma equação ou outra, é a prática, tá? Não existe uma regra. Existem outras formas de resolver, tá? Não existe, isso aqui não tem como a gente decorar. É prática mesmo. Então, a velocidade final dele vai ser a velocidade inicial da altura máxima, que é zero. Ele sai da altura máxima. A velocidade inicial é zero. Mais 2 vezes com a aceleração. 9,81. 0 menos 7,3. Então, V ao quadrado vai ser raiz quadrada de 2 vezes 9,81 vezes 7,3.
Cuidado com esse ΔY aqui. ΔY é y final menos y inicial. Tá certo? Então, o que é o y final aqui? Y final é 0, é onde ele bate no chão, bateu no chão. O que é o y inicial? É a altura inicial. Ok? A altura inicial é positiva. Esse menos aqui vem por causa da própria função, tá certo? Da própria diferença. Então, ele está na posição inicial de 7,3 metros. Ok? E a posição final dele é 0. Então, V, a raiz disso vai dar 12 metros por segundo. Então, antes da velocidade se anular, imediatamente antes de tocar o chão, a velocidade dele é 12 metros por segundo. Tá bom?